Bem, trazendo aqui o tema funções nitrogenadas, para a gente contextualizar um pouquinho, as funções nitrogenadas fazem parte aí da nossa vida, né? Diretamente, e a gente encontra essas funções em várias substâncias, né? Por exemplo, a nicotina. Nicotina é um exemplo de composto orgânico que utiliza funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas, elas vêm justamente de um elemento bastante importante para a natureza e para a vida da gente, que é o nitrogênio. Esse nitrogênio, ele compõe cerca de 80% do ar. Então, o gás nitrogênio é um gás estável, inerte, que necessita de complexas reações para formar compostos nitrogenados. Então, a gente tem quatro funções principais estudadas a nível de ensino médio para funções nitrogenadas, que são as aminas, as amidas, as nitrilas e os nitrocompostos. Assim como as funções oxigenadas, a gente tem uma série infinita de compostos orgânicos que vão apresentar como elemento principal, né, desses compostos orgânicos agora o nitrogênio. Nas funções oxigenadas, a gente tinha um oxigênio como composto principal. Agora a gente vai ter o nitrogênio. A gente tem a nicotina, a gente tem a cafeína, entre outros compostos nitrogenados. O nitrogênio, então, ele é o elemento principal dessa parte do estudo da química orgânica e ele tem um importante papel no ciclo do nitrogênio, que é a partir desse nitrogênio que a gente tem no ar que a gente vai obter compostos nitrogenados. Esses compostos aí vão passar por uma série de processos e vão se transformando em outros compostos através da ação de bactérias, né, que é representado aqui no nosso ciclo do nitrogênio, que está mostrado aqui, resumidamente, onde eu vou ter o nitrogênio, que vai estar lá na atmosfera, esse nitrogênio N2, ele vai ser captado aí pelas plantas e vai sofrer a chamada fixação biológica, que é através da ação bacteriana, e vai se transformar na amônia. Essa amônia vai passar por uma série de processos e chamado de nitrificação. Aí tem outros tipos aqui, né? Nitrosação e nitratação, que é a transformação dessa amônia em nitrato. E por fim a gente vai ter o processo reverso, né? Que é a desnitrificação, que é a volta aí do nitrogênio para a atmosfera. Então esse ciclo está acontecendo a todo momento e ele é importante e ele é vital, né, para a vida dos seres vivos na Terra, né, seja do âmbito aí animal quanto vegetal. E é importante destacar a ação das bactérias, né, que vão participar inteiramente desse processo de conversão do nitrogênio em amônia, em nitratos e voltar a ser o nitrogênio. Dentro da química, a gente tem as aminas, né, que fazem parte aí do grupo das funções nitrogenadas. É a primeira função que vem lá nos livros. E essa amina ou as aminas, elas vão ser derivadas do composto que a gente conhece como NH3, que é a amônia. O hidrogênio da amônia vai ser substituído por um grupo alquila, que a gente conhece como metil, etil, propil, e um grupo arila, que é o grupo que vem derivado lá dos aromáticos. Então vai sair o hidrogênio dessa amônia e vai entrar um radical. Esse radical vai trocar de lugar com esse hidrogênio. Então o hidrogênio da amônia vai sair, vai entrar um radical, um grupo alquila, e vai gerar com isso uma amina. A gente tem também, aqui tem exemplos de aminas com grupo alquila, que é o caso do metilamina, do trimetilamina, da fenilamina, e entre outros aqui. Tá? Então, você percebe que toda vez que eu entro com um grupo CH3, né, por exemplo, tem que sair o nitrogênio da amônia. Então,
essa amina ela vai ter uma classificação que é justamente a quantidade de radicais que vão entrar ou a quantidade de hidrogênio que vai sair, e aí eu posso classificar amina primária, secundária e terciária. Uma outra questão importante na parte de estudo das aminas é justamente a nomenclatura. A nomenclatura dos grupos nitrogenados também obedecem à regra da IUPAC, né? Você tem aí, no caso da amina, a terminação desse grupo é amina, então você vai usar o radical, né? Il, metil, etil, e no final você coloca a terminação amina. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho metilamina. Metil é justamente esse CH3. CH3 aqui é chamado de metil. É um radical que tem apenas um átomo de carbono. Se eu tivesse dois átomos de carbono, seria ligado ao NH2, seria o etil. Aqui seria etilamina ou etilamina. Então, sempre nas aminas, você vai usar o radical, né? A quantidade de carbonos, o radical il ou ila, e o finalzinho você usa amina. Então aqui vai ficar metilamina. Aqui, como você tem 3 metil, vai ficar trimetilamina, porque são 3 radicais metil e não propil, né? Propil é quando tem 3 carbonos, um ligado com o outro, e isso vai estar ligado com o NH2. Aí aqui eu teria o propilamina. Mas nesse caso aqui eu tenho 3 CH3, 3 metil, aí fica trimetil. No caso das aminas aromáticas, você tem que observar a regrinha lá dos aromáticos para radical, né? Então você tem que observar qual é o nome do radical para compostos aromáticos, que é um detalhe bem específico da nomenclatura dos compostos orgânicos. Mas você sabendo disso, né, do básico para a nomenclatura, você consegue entender e identificar os grupos amina, né? Apareceu o nome amina, você já sabe que se trata de um composto nitrogenado. Aí a classificação, a principal classificação é a questão da substituição dos hidrogênios na amina. A amina primária é quando sai um hidrogênio, né? Já porque a amônia, NH3, ela vai ter 3 hidrogênios. Aí quando sai um, fica NH2, pode entrar um radical. Aí isso aí é a amina primária. Quando eu tenho NH, é porque pode entrar 2 radicais, aí secundária. E a terciária é quando podem ser substituídos os 3 hidrogênios, aí a amina terciária. E a outra classificação é com relação ao grupo que vai estar ligado ao N ou NH, que vai ser aromática, e a amina vai ser aromática. Quando ela não é aromática, aí vai ser chamada de alifática. Basicamente é isso. Essa parte inicial aqui, né, essa primeira parte da classificação das aminas é mais importante porque ela é bastante cobrada no Enem. Ela já foi questão do Enem, perguntou qual era a classificação da amina, se era amina primária, secundária ou terciária. E a gente chega na parte da presença das aminas em nossa vida. A gente tem uma série de compostos orgânicos nitrogenados, a gente não tem como conhecer todos, porque a quantidade é imensa, mas alguns estão presentes no nosso dia a dia, como a trimetilamina, que é conhecida como odor de peixe podre, que é isso aqui que a gente já sabe a nomenclatura. A trimetilamina é uma amina que está presente no cheiro desagradável, no odor desagradável de peixe podre. A gente tem a proteína que vem do aminoácido, o pelo nome já está dizendo, né? Tem amina, e o conjunto de aminoácidos vai gerar a proteína. Então, aminoácidos e proteínas são formados por aminas, por grupos que têm o nitrogênio. Putrescina e cadaverina, que são compostos aí também com aquele cheiro desagradável, né? Putrescina, que é uma amina de cadeia com radicais, né? Aquila. Esses radicais aqui eu tenho 2 aminas, né? Se tivesse uma classificação da quantidade de aminas, seria uma
mas tem aqui, né? 1,4 de aminobutano, que é a nomenclatura, vamos dizer assim, alternativa para esse composto. E esse aqui que é muito parecido, ó, esse aqui tem um carbono a mais, esse aqui é o pentano e esse é o butano. Um é um cheiro de uma coisa e o outro é o odor de outra coisa, né? Cadaverina e putrescina. Continuando aqui, a cocaína, a morfina e a cafeína também são exemplos de aminas em nossa vida. Se você conseguir identificar a presença do grupo amina nesses compostos, você consegue entender basicamente as questões que são cobradas em vestibulares, né? Aqui, por exemplo, você encontra o nitrogênio e é esse nitrogênio que vai fazer parte do grupo amina. Na morfina, você também tem um nitrogênio aqui, né? Esse nitrogênio está trissubstituído, seria uma amina terciária, né? E aqui na cafeína você tem a presença de vários nitrogênios, né? Tem um aqui, tem outro. Você tem 4 nitrogênios na fórmula da cafeína, que também tem a função amina na sua composição, na sua estrutura. E para a gente finalizar, a gente tem essa questão. As questões elas vão abordar não só o tema amina, mas pode vir as funções oxigenadas ou os hidrocarbonetos, né? Sempre essas questões tendem a ou trazer todo o tema de funções orgânicas ou eles vão estar associando, contextualizando as aminas no nosso dia a dia. Então aqui ele quer que você relacione a coluna da direita com a da esquerda. Então tem o composto 1, 2, 3 e 4 e o nome desse composto. Ele quer que você faça associação. O que tiver nitrogênio, a gente já sabe que vai ser um grupo amina. E esse nitrogênio, claro, né, ele vai ter que ser derivado do NH3, que é a amônia. Quando esse nitrogênio da amônia é substituído por um radical, aí sim eu tenho o grupo amina, que é o caso do composto 4. Esse composto 4 é chamado de anilina. A anilina é o composto, é aquele chamado também de corante, que está representado aqui pela fórmula do benzeno, né? Esse benzeno vai servir aí como um radical para entrar aí no lugar do nitrogênio. Então a anilina é o 4, o ácido fórmico, que a gente já conhece, é o composto 1, a acetona, que é a propanona, é o composto 3 e o fenol comum é o composto 2. Então a sequência correta, né, a ordem correta, a anilina é o 4, o ácido fórmico é o 1, o ácido fórmico é o 1, a acetona é o 3 e o fenol é o 2. Então, pelo entendimento da questão aqui, a ordem correta que você vai colocar é 4, 1, 3, 2. Então, o gabarito por essa ordem aqui vai ser a alternativa letra D. Bem, esse aí foi o resumo das funções nitrogenadas, né? A primeira função nitrogenada, que é a amina. A gente ainda tem as amidas, os nitrocompostos e as nitrilas.